Bom, pessoal, agora a gente vai começar a estudar então as equações de composição fracionária, né? Isso aqui são equações matemáticas, né? Inclusive a gente deduz ela uma vez só e depois só usa aquela equação, né? Não tem que ficar deduzindo toda hora isso. Mas são equações matemáticas que nos mostram qual é a quantidade que eu tenho de um ácido protonado ou quanto do ácido que perdeu seu íon H+. E a mesma coisa para as bases também, né? Ou seja, a gente consegue construir gráficos e entender em determinado valor de pH qual é a quantidade que eu tenho do ácido que ainda está com seu íon H+, qual é a quantidade que eu tenho do ácido que perdeu o seu íon H+, certo? E, inclusive, a partir daqui, a gente vai estender essa explicação para ácidos que são polipróticos, né? Posso ter ácidos que tenham 2 íons H+ para perder, posso ter ácidos que tenham 3 íons H+ para perder, e assim vai, né? Semestre que vem a gente vai estudar lá em Quant formação de complexos, né? E um dos ligantes lá, que é o EDTA, ele é um ácido que tem 6 íons H+ para perder, né? Então, ele é um ácido hexaprótico, que a gente chama, né? Tem 6 íons H+. Mas aqui na disciplina eu vou ir até 3. Vou ensinar o monoprótico, que é uma coisa que a gente já vinha estudando, né? Vocês vão perceber aqui que essas equações de composição fracionária, elas são uma coisa, como é que eu vou dizer? Muito parecida até com aquela equação que a gente calculava o grau de ionização do ácido. Lembram que tinha o alfa? Só que o grau de ionização do ácido, ele é uma medida única para todo o ácido, né? Então a gente fica dizendo quanto tem do ácido, a gente fica dizendo quanto do ácido se ionizou. Na real é isso que aquele grau de ionização nos diz, né? Porque é bem isso, chama grau de ionização. Então a gente diz em porcentagem quanto do ácido se ionizou. No fundo, a gente fica falando quanto desse cara aqui foi formado, que é o ácido que perdeu o íon H+, lembram disso? Isso aí a gente já passou aqui na explicação, né? Mas agora aqui nesse ponto é um pouquinho diferente, porque aqui a gente não vai fazer uma equação que calcula só o quanto formou do ácido que perdeu o íon H+. Nós também vamos formular uma equação matemática que nos diz quanto do ácido não perdeu o seu íon H+, entenderam? No caso aqui desses sistemas monopróticos, que são ácidos que só têm um H+ para perder, esse tipo de ácido ele só vai existir dentro do Becker lá sobre duas espécies. A espécie do ácido que não perdeu seu íon H+, e a espécie do ácido que perdeu, certo? Lembra que a gente disse que a concentração formal, que é o todo, aquilo que eu preparei lá no Becker, ela na verdade, logo que eu coloco aquilo lá em água, dentro daquela solução eu começo a ter uma quantidade do ácido que não perdeu seu íon H+, e uma quantidade do ácido que perdeu. A soma dos dois é a concentração formal, né? Lembram disso? Então, esse somatório é a concentração formal. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a dedução da equação matemática para mim usar para calcular o grau de ionização, aliás, o alfa, né? A fração da espécie do ácido protonado, ou seja, aquele ácido que não perdeu o seu íon H+, tá? Bom, aqui, ó, aqui no exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu peguei como exemplo, eu acho que é melhor explicar isso aqui de um jeito genérico, né? Até porque eu vou fazer uma dedução de uma equação aqui, e depois que eu deduzir ela, não precisa ficar fazendo de novo. Isso aqui vale para qualquer ácido que seja monoprótico. Qualquer ácido monoprótico vai se enquadrar no que eu vou deduzir aqui, tá? Então, veja, eu vou fazer a dedução aqui para vocês perceberem de onde que saiu aquela equação lá no final, tá? Tudo começa aqui do equilíbrio químico. Ó, vamos lá, uma coisa que a gente já viu um monte de vezes. Ó. O ácido fraco reage com água, vai gerar íons H+, e parte do ácido vai perder seu íon H+. Beleza. Quero escrever a constante de equilíbrio disso, que é a constante ácida. Vai ser a concentração dos produtos, né? Tá aqui. H+, e o ácido que perdeu o íon H+, dividido pela concentração dos reagentes. Beleza. Vamos lembrar que a gente tem a concentração formal. Concentração formal é a quantidade do ácido que perdeu o H+, mais a que não perdeu. Tá? Agora, vocês vão ver que eu vou fazer todo um esforço matemático aqui para escrever essa equação aqui, sempre em função da espécie que eu quero calcular. Ou seja, eu vou tentar escrever toda essa equação aqui, substituindo esse A- por alguma coisa que equivalha a ele, entendeu? E essa alguma coisa é muito simples, pessoal, é só olhar aqui, ó. Vejam que a concentração formal é igual a A- mais HA. Então eu posso muito
bem isolar o A- aqui e mandar a concentração de HA para o lado de lá diminuindo, entenderam? Então, se eu isolar o A- aqui, eu vejo que A- é igual a F menos concentração de HA. E a magia, bem dizer, é só essa. É só trocar o A- aqui por F menos HA. Pronto. É isso aí que tem que ser feito, né? Só que agora eu vou mais adiante porque eu vou acabar isolando esse HA de um lado da igualdade lá, né? Então, para mim isolar esse HA lá do lado da igualdade, isso dá um trabalhinho um pouquinho maior, né? Olhem só o que eu fiz aqui, ó. Esse HA eu passei para lá multiplicando, então vejam que ficou KA vezes HA, tá? Então, isso aqui eu passei para lá multiplicando, então tá aqui. E depois essa parte aqui eu multipliquei também, ó. Eu fiz o H mais vezes o F, tá aqui, ó, H vezes o F, e fiz o H mais vezes o HA. Então tá aqui, ó, H mais vezes HA, estão vendo? E ali ficou negativo, né? Porque o HA menos era menos, né? Menos HA. Então quando eu multipliquei H mais por HA, ficou menos aqui, ó, certo? Então ficou, ó, Ka vezes HA igual H mais vezes F, tá aqui, e H mais vezes HA. Beleza, tá aqui. O que eu fiz agora? Eu peguei essa parte aqui do cálculo, ó, H mais vezes HA, e mandei para o outro lado da igualdade. Quando isso aqui passou para lá, o sinal inverteu. Em vez de ficar menos, agora está mais. Ó. Então, lá do outro lado já era Ka vezes HA, que já estava lá do outro lado da igualdade, né? E agora vai ficar mais HA vezes H mais, aliás, vezes HA. Igual, e aí essa partezinha que seguiu do lado de cá, ó, H mais vezes F. Feito isso, pessoal, agora eu vou fazer uma coisa que é multiplicar os dois lados da igualdade por um número. Cada vez que a gente faz esse artifício matemático aqui de multiplicar ou dividir os dois lados da igualdade, isso não interfere. E no caso aqui eu vou fazer para mim conseguir eliminar uma variável, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, eu peguei toda essa conta aqui e vou multiplicar por 1 dividido por HA. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado de cá, ó, vou multiplicar por 1 dividido por HA. Se eu fizer isso, a única coisa que vai acontecer é que tudo isso daqui vai ficar dividido por HA e tudo isso aqui dividido por HA. Na real é isso. Seguindo aqui minha dedução, agora eu posso cancelar então, ó, esse HA com esse HA com esse HA, cancelo tudo e esse lado da igualdade só ficou isso aqui, ó, H mais KA, ó, só ficou o KA ali, né, mais o H mais, entenderam? E desse lado da igualdade não tem o que fazer, vai ter que ficar tudo isso aqui, ó, H mais vezes F dividido por HA. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu só peguei esse HA aqui e passei para lá dividindo. E tudo que estava do lado de lá da igualdade, eu passei para... Passei dividindo, passei multiplicando, né? Aqui ele está dividindo, né? Então, isso aqui eu passei para lá multiplicando. E tudo que estava lá eu passei para cá dividindo. Eu inverti eles de lugar aqui, ó. Entenderam? E aí, deduzi a equação. Vocês conseguem perceber aqui, eu vou voltar bem rapidinho, ó. Aqui eu deduzi a equação de modo que eu isolei a concentração de HA e eu não tenho outra variável aqui a não ser coisas que é bem fácil de conhecer. Por exemplo, concentração formal, que é a concentração inicial da solução, o Ka, que é uma constante, e vejam que só o que interfere na concentração de ácido protonado é a quantidade de íons H+. E vocês vão ver que o que rege isso lá na solução é o pH, né? Entenderam? Então é essa a lógica aí. Então, até posso voltar mais uma vez para mostrar que a gente partiu de uma equação que era desse jeito aqui. Ó, a equação ela iniciou assim, aí eu substituí esse A menos pelo F menos HA, e depois eu fiz um esforço matemático de ir diminuindo o tamanho dessa equação. Na real foi isso. E a gente chegou nessa equação aqui. Ó, a concentração de ácido protonado é igual a concentração de H+, vezes F, dividido por H+, mais Ka. Depois que eu fiz isso aí, pessoal, agora eu posso fazer exatamente aquela lógica que a gente fazia do alfa, que era o grau de ionização. Só que antes, lembrem, a gente estava fazendo o grau de ionização do ácido. Era do ácido lá. A gente só pensava em quanto formou do ácido que perdeu o íon H+, né? E aqui não. Aqui eu já vou fazer o cálculo do grau de ionização do ácido que não perdeu o H+. Tanto é que sempre nessa parte aqui do assunto, eu sempre sugiro para todo mundo, sempre quando escrever o alfa, do ladinho eu já dizer de quem que vocês estão calculando o alfa. Então percebam aqui que eu estou calculando o alfa, que é o grau da espécie, né? Quantos por cento eu vou ter ela na solução, do ácido protonado. Então ele está escritinho aqui, ó, do ácido que não perdeu o seu íon H+. O que vai ser esse cálculo aí? Aí é a mesma lógica que a gente já aprendeu lá nos cálculos de alfa, de grau de ionização de ácido. Em cima vai
a espécie que eu quero descobrir, a porcentagem que ela está na solução. Então, em cima eu vou escrever a concentração DHA dividido pelo somatório das espécies. Na real, aqui embaixo é dividido por F. Mas para ficar mais didático aqui, eu estou só lembrando que o F nada mais é do que a concentração do ácido protonado mais o que perdeu o íon H+, né? Mas na real é essa equação aqui. Se tu quer calcular o grau de ionização da espécie que não perdeu seu íon H+, é só colocar a concentração dessa espécie aqui dividida por F. Só que aí é que tá, pessoal. Eu quero estudar a concentração dessa espécie e eu já enxerguei que ela depende, na verdade, do pH da solução. Então eu não posso deixar desse jeito aqui, eu não vou a lugar nenhum nos cálculos, entendeu? Porque, a menos que alguém chegue e me diga a concentração, mas a ideia é tu fazer esse tipo de cálculo aqui para várias possibilidades, né? Não adianta dizer a concentração. Então, aí é que veio essa dedução aqui, ó, porque agora no lugar desse HA, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda aquela dedução no lugar dele. Então, olha aqui, ó, toda essa parte que a gente deduziu antes, tudo isso aqui vai vir para cá, ó, certo? Toda essa parte aqui do cálculo eu vou colocar aqui. Então, vocês podem enxergar aqui, ó, tá lá, ó, o H+ vezes F, tá aqui, dividido por H+ mais Ka. Então, eu botei aqui em cima na conta, né? E tudo isso vai ficar dividido por F. Então, aqui se eu tenho uma fração dividida por um número, é só pegar esse número aqui, fazer ele uma fração, né? E multiplicar invertido. Seria pegar essa conta aqui e multiplicar invertido ali, ó, o 1 sobre F, né? Entenderam? Vocês devem saber isso aí, né? Divisão de fração, né? Então, e aí fazendo isso eu posso anular os dois F, né? Porque aí vai ficar um F aqui embaixo, um lá em cima, eu corto os Fs ali. E aí, então, a gente vai ter essa equação matemática aqui, ó. Esse cálculo aqui vai virar isso daqui. E aí eu posso dizer, então, que acabei de deduzir a equação matemática, escutem bem, acabei de deduzir a equação matemática que me diz a quantidade, né, a fração de um ácido que não perdeu seu íon H+, quando esse ácido for monoprótico. Então, isso que está destacado em vermelho aqui é uma equação matemática que eu acabei de deduzir ela aqui. E ela me diz isso. Qualquer ácido monoprótico, qualquer um, todos, a gente sempre vai usar essa equação aqui, certo? Então, é essa equação que a gente usa para ácido monoprótico. E para calcular a espécie do ácido que não perdeu o íon H+. Vejam que a equação ficou bem pequenininha, bem simplesinha, e ela só depende de duas coisas, né? Ela depende do Ka, que é uma constante, e ela depende das concentrações de íon H+. E quem vai ditar para a gente as concentrações de íon H+, é o pH do meio ali, da solução, né? Porque talvez vocês até estejam pensando assim, mas eu jogo ácido em água e a água já está em pH neutro, 7, mas isso aqui não é assim também, né, pessoal? A gente pode muito bem jogar o ácido lá num meio que já tenha um determinado pH, entenderam? Isso é muito comum na química, não fiquem achando que na química é tudo jogar só na água, não é assim. Então, a gente pode, vocês vão ver que esse tipo de estudo aqui, a gente vai acabar entendendo, por exemplo, qual é a espécie de uma molécula que ela vai existir no meio que a gente jogou ela, no meio que eu digo é naquela solução, em que pH que estava aquela solução. E aí eu consigo perceber qual das espécies do ácido mais predomina na solução, né? Bom, mais adiante eu acho que vocês vão entender bem isso. Por enquanto eu acho que talvez fique mais confuso entender assim agora, né? Primeiro, então, eu quero dizer que agora aqui eu acabei de deduzir a equação matemática que me descreve o grau a quantidade, né? A fração, ou melhor dizendo é a fração, né? A fração da espécie do ácido que está protonado, tá? Bom, seguindo aqui no material, eu vou fazer a mesma coisa para deduzir a fração da espécie do ácido que perdeu o íon H+. A lógica é muito parecida, a gente vai fazer tudo a mesma lógica, só que espelhado, né? Em vez de eu substituir o A- por uma variável que considere o HA, né? Agora eu vou substituir o HA. Então eu isolo o HA aqui e mando o A- para o outro lado da igualdade. Então vai ficar F menos A-, certo? E aí, então eu vou pegar essa parte aqui e vou substituir aqui no lugar do HA, tá? Acho que está estourando meu tempo aqui, vou parar o vídeo e sigo no próximo.